Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileia Chamam Nanã, e estou aqui muito feliz por mais uma quinta-feira, mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Como todos os programas, eu gosto de agradecer os comentários, a participação de vocês aí no vídeo, os comentários. Também eu tenho colocado o e-mail aí, né? E algumas pessoas estão me mandando e-mail com perguntas. Eu respondo sempre que é possível, demora às vezes um pouquinho, mas eu respondo a todos, tá bom? Agradeço a participação do Pedro Júnior, da Cláudia Xavier, André Machado, que inclusive, né, comentou que estava afastado um tempo aí da comunidade, mas seja muito bem-vindo de volta, André. Cláudia Márcia Caetano, Isa Castro, Maria das Graças Pedrosa Carneiro, Maria Paula Leal, Albertina Brasiliense, Luciana Sesconeto e minha querida amiga Heloísa Prieto, Josi Negreiros e Luiz Otávio Barbosa. Inclusive, o Luiz Otávio, ele diz, né? Bom dia, Adriana. Não sigo a religião, porém já frequentei algumas casas de candomblé. Quando você diz que Logum Edé representa o equilíbrio, que eu disse no programa passado, podemos dizer que a justiça é um segmento que ele domina? Ou não se confunde com o domínio de Xangô? Ele está falando lá de Recife, inclusive um beijo grande para todos de Recife. Luiz, é assim, Logum Edé, ele cuida do equilíbrio, né? No nosso equilíbrio emocional, equilíbrio nas situações. E aí vamos entender que, se nós estamos equilibrados, tendemos a ser mais justos também, não é verdade? Então, não, ele não está exatamente no transita, exatamente nessas relações onde Xangô transita, ligado à justiça, que a gente vai falar de Xangô num outro dia, mas ele interfere nessa questão, ajuda, né? Nos ajuda no âmbito do nosso equilíbrio interno, né? No equilíbrio entre as situações, tá certo? Bom, hoje eu vou falar de Ossan, que eu gosto muito, apesar que eu sou suspeita, né? Eu tenho um amor muito grande por todos os orixás, todas as divindades da matriz africana. Mas Ossan, ele é o primeiro, como é que pode dizer? A gente entende como o primeiro médico do mundo, né? Ele que tem essa relação com a medicina, relação com as folhas, onde todas as folhas pertencem ao sangue. E não há medicamento sem folha, como também não há orixá sem folhas. Vou aqui contar mais um itam para vocês, da mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi. Deixa eu contar aqui para vocês. Ossan dá uma folha para cada orixá. Ossan, filho de Nanã e irmão de Oxumaré, Euá e Baluaê, que alguns acreditam que ele é filho de Nanã, era o senhor das folhas, da ciência e das ervas. O orixá que conhece o segredo da cura e o mistério da vida. Todos os orixás recorriam ao Ossan para curar qualquer moléstia, qualquer mal do corpo. Todos dependiam de Ossan na luta contra a doença. Todos iam à casa de Ossan oferecer seus sacrifícios. Em troca, Ossan lhes dava preparados mágicos, banhos, chás, infusões, pomadas, abô, beberagens. Curava as dores, as feridas, os sangramentos, as disenterias, os inchaços, as fraturas. Curava as pestes, febres, órgãos corrompidos. Limpava a pele purulenta e o sangue pisado. Livrava o corpo de todos os males. Um dia,
Xangô, que era o deus da justiça, julgou que todos os orixás deveriam compartilhar o poder de Ossan, conhecendo o segredo das ervas e o dom da cura. Xangô sentenciou que Ossan dividisse suas folhas com os outros orixás, mas Ossan negou-se a dividir suas folhas com os outros orixás. Xangô, então, ordenou que Inhansã soltasse o vento e trouxesse ao palácio todas as folhas das matas de Ossan, para que fossem distribuídas aos orixás. Inhansã fez o que Xangô determinara. Gerou um furacão que derrubou as folhas das plantas e as arrastou pelo ar, em direção ao palácio de Xangô. Ossan percebeu o que estava acontecendo e gritou: Eueaça, que é a nossa saudação para Ossan, que significa as folhas funcionam. Assim ordenou as folhas que voltassem às suas matas, e as folhas obedeceram às ordens de Ossan. Quase todas as folhas retornaram para Ossan. As que já estavam em poder de Xangô perderam o axé, perderam o seu poder mágico, perderam o poder de cura. O orixá-rei, que era um orixá justo, admitiu a vitória de Ossan. Entendeu que o poder das folhas deveria ser exclusivo de Ossan e que assim deveria permanecer através dos séculos. Ossan, contudo, deu uma folha para cada orixá. Deu um euê para cada um deles. Cada folha com seus axés e seus ofós, que são as cantigas de encantamento, sem as quais as folhas não funcionam. Ossan distribuiu as folhas aos orixás para que eles não mais as invejassem, para que eles não mais o invejassem. Eles também podiam realizar proezas com as ervas, mas os segredos mais profundos ele guardou para si. Ossan não conta seus segredos para ninguém. Ossan nem mesmo fala. Ele fala por seu criado Oroni. Os orixás ficaram gratos a Ossan e sempre o reverenciam quando usam as folhas. Não há orixá sem folha, não há vida sem folha, não é verdade? Mesmo os medicamentos que a gente compra, né, os remédios alopáticos, eles são baseados também na cultura tradicional, né? Também nos saberes dos indígenas e de tantas outras tradições na relação com os medicamentos, com as folhas, certo? Por isso que para nós é tão importante a manutenção da biodiversidade do planeta. Por isso que é tão importante a relação equilibrada do homem, né, do ser humano com a natureza. Por isso não faz o menor sentido essa destruição, essa falta de respeito com a natureza, com o planeta como um todo, como se nós não fizéssemos parte do planeta e como se a gente não precisasse, né? Em vários vídeos, toda semana a gente tem conversado, feito várias reflexões, e inclusive falado da importância que um do outro, que ser humano nenhum vive sozinho, da importância do equilíbrio, o equilíbrio na relação com o outro, o equilíbrio no trato conosco mesmo, mas é fundamental o equilíbrio com o planeta. Inclusive aqui no Brasil, que nós estamos vivendo hoje, no Brasil nós sempre fomos muito desrespeitosos no trato com a natureza. E hoje, mais do que nunca, com esse atual governo, todos nós precisamos. Na verdade, assim, se a gente for bem honesto, o mundo inteiro é bem desrespeitoso, né?
Hoje tem várias tecnologias, mas muitas famílias ainda não abrem mão, né, da sua porta de pinho ou sua mesa de mogno. E não vamos nem falar do pau-brasil, que quase foi praticamente exterminado. E hoje nós temos ali ainda a Amazônia, ainda assim, no Brasil, nós temos o pulmão do planeta, e tudo está sendo destruído, dado, vendido, a troco de nada. Não vou nem falar a troco de banana, se falava a troco de banana quando era criança, porque banana era bem barato e a gente tinha no quintal, né? Hoje em dia a gente não tem mais quintal quase, não tem a bananeira e anda cada vez mais caro no mercado. Por conta disso, né, da relação com a terra, a posse da terra, a relação com o meio ambiente. E a gente precisa entender que sem folha não há vida. Não só para a gente se alimentar, mas não há água, não há vida. Se nós não revermos, cada um de nós, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com as plantas, com as águas, com o lixo, a produção de lixo, daqui a pouco não tem mais onde a gente ficar. Hoje a gente está sofrendo com a pandemia do coronavírus, mas não é só o vírus que está acabando com a gente. O nosso comportamento também está acabando com o planeta e com a nossa saúde, né? Todos os agrotóxicos, tudo isso que a gente tem, a forma que a gente tem se alimentado. E ao tempo que alguns têm direito a comer tão bem e outros morrendo de fome, tudo isso é algo para a gente refletir. Em quanta coisa a gente se desperdiça, quantas coisas a gente tem que não precisa. Quem usa 30 pares de sapato? Quem precisa disso? Porque esses pares de sapato, eles saem de algum lugar. As coisas não são materializadas do nada. É necessário, para tudo é necessário matéria-prima. E essa matéria-prima, ela sai de algum lugar, do meio ambiente. E não só isso que sai da natureza. Depois primeiro tem todos os resíduos na produção de cada coisa que a gente usa, na roupa, naquilo que a gente come, que a gente compra no mercado, os produtos que a gente consome, a quantidade de eletrodomésticos que a gente consome e muitas pessoas descartam porque estão enjoadas e joga fora, nem doa para quem precisa, só joga na rua e não está nem preocupado qual vai ser o destino disso. E depois nós temos o impacto nas enchentes e tudo mais. E as enchentes a gente já sofre por conta da ocupação do solo, que não é adequado, né? Então, quando a gente fala de Ossan, é hora de a gente refletir qual é o nosso papel no mundo e a nossa relação com ele, sabe? Não adianta a gente criticar e condenar apenas o Estado. É lógico, o Estado tem um papel fundamental, tanto que a gente vê tudo que está acontecendo na Amazônia e mais o extermínio dos povos originários. E por que o extermínio dos povos originários? Que é a última linha de defesa da Amazônia. É a última linha de defesa. São os povos originários, são os indígenas. E por isso eles estão sendo assassinados, destruídos, dizimados. A troco de quê? A troco para ter espaço para mais gado? A troco de tirar ouro e pedras preciosas? Quantas pessoas com dinheiro, com ouro guardado, não estão morrendo também no meio dessa pandemia? É lógico, sempre o pobre morre mais, né? Porque é do interesse do Estado, que se alimenta
pior, tem menos acesso à comida, à alimentação de qualidade, não tem acesso à saúde com dignidade, à medicação, não tem o direito de fazer o isolamento social. Então, quando a gente fala de Hossan, é hora da gente refletir sobre tudo isso. Porque vai ter uma hora que a gente não vai ter um boldo para fazer um chá. Uma hora que tiver com problema no fígado. Ou para curar uma ressaca, né? Depois de uma balada. A gente não vai ter um boldo. E é isso. Com tudo isso, onde a gente vê essa ganância toda, onde uma pessoa detém quilômetros e quilômetros de terra, onde a gente aqui vê a quantidade de pessoas morando na rua, morrendo com fome, sem ter uma terra para plantar, sem ter um teto para colocar, para poder dormir e morar com segurança com a sua família. E tudo isso para criar gado e para pasto, e a quantidade de comida que se joga fora, enquanto tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas morrendo de fome. Quanto que uma pedra preciosa é capaz de curar o Covid, por exemplo? E todos nós somos responsáveis, todos. Sabe por quê? Porque na hora que todo mundo revê o seu consumo, esses produtores vão ter que rever também a sua forma de produção. A hora que cada um se preocupar com a origem daquilo que compra para comer, para vestir, ele vai contribuir, ele vai forçar os produtores a rever. Isso em toda a escala de produção, né? Então, a reflexão de hoje, meus amigos e amigas e amigues, é sobre como a gente se relaciona com o meio, como a gente se relaciona com o mundo, que a gente depende dele, como a gente se relaciona com o consumo, tá certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como todas as quintas-feiras, eu desejo a vocês uma quinta-feira abençoada, de muita prosperidade, que Hossan traga a cura, nos traga a cura para essa doença, né, para esse vírus que está matando muitos dos nossos, muitos. Que Oxóssi nos traga fartura e todos os caçadores, que tenhamos uma quinta-feira farta, com muita saúde, com muita prosperidade, uma mesa repleta de alimentos e com bons amigos, com saúde, para compartilhar esse alimento, compartilhar essa prosperidade. Tá certo? Muito axé para vocês e tenham um final de semana abençoado.